O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, se pronunciou sobre a data em que se completaram 5 anos dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, da perseguição política promovida nesses inquéritos e da erosão contínua da democracia. O senador disse: já fazem 5 anos que um inquérito de ofício foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal para apurar supostas fake news. Esse inquérito gerou centenas de outros inquéritos. Muitos deles correm em segredo de justiça, contra a razoabilidade de um tempo mínimo de conclusão de qualquer inquérito em qualquer instância do judiciário. O senador arrolou uma série de aberrações jurídicas dos inquéritos políticos conduzidos nas cortes superiores. Ele permanece aberto, de maneira indefinida, contra o conceito constitucional do juiz natural, levando-se uma interpretação que no momento era de um regimento interno do STF. Esse alargamento de interpretação fez com que hoje nós tenhamos um inquérito que abarca o conjunto das posições, das interpretações, dos posicionamentos políticos de qualquer cidadão brasileiro em qualquer lugar do mundo. Marinho apontou: isso tem gerado um desconforto num espectro importante da população brasileira, principalmente daqueles que pensam diferente daqueles que estão no poder. Rogério Marinho relatou que a oposição divulgou uma nota pública abordando aspectos que estão ultrapassando o ordenamento jurídico e a Constituição brasileira. Ele explicou: nessa nota, nós conclamamos pelo pronto restabelecimento da normalidade democrática e pelo respeito às prerrogativas do Parlamento brasileiro, que hoje tem dificuldade de exercer o seu papel em função das situações que ocorreram nos últimos tempos. Entre as situações recentes, o senador mencionou buscas e apreensões em residências e gabinetes de parlamentares com suposições ou provas que, a nosso ver, são frágeis, o cerceamento da palavra daqueles que pensam diferente, a criação de instituições que podem ser comparadas com a situação de George Orwell, do 1984, com uma espécie de Ministério da Verdade, que começa com o próprio Poder Executivo e agora vai até o próprio Judiciário, tangenciando o próprio Parlamento brasileiro. O senador lembrou que o parlamento entende que o último bastião da democracia no nosso país são as redes sociais, que conseguem ainda passar para a opinião pública um sentimento de indignação e de fiscalização de um governo que repete os mesmos métodos, as mesmas posições, com os mesmos personagens de um tempo muito recente que levou nosso país a uma catástrofe econômica, social e política. Marinho expressou a perplexidade com as coisas que estão ocorrendo no país, apontando o papel assumido pela velha imprensa de criar narrativas e cortinas de fumaça para esconder a péssima gestão e os problemas criados pelo próprio governo. Ele disse: aí, de repente, nós temos a publicidade do depoimento de 2 generais e ninguém mais fala dos problemas que afligem o Brasil. Surpreendentemente, se muda a página e se fala de uma situação requentada. O senador afirmou: isso para nós é motivo de muita preocupação, como as coisas se casam. E hoje a notícia principal é que o presidente foi indiciado pela Polícia Federal pela questão de vacina, do cartão de vacina. Ora, é público e notório que o presidente não se vacinou, que ele não precisava do cartão de vacina. Marinho disse: o mais grave são os vazamentos seletivos. Isso é que é grave. Nós estamos deliberadamente tentando destruir reputações e fazer pré-julgamentos em cima de narrativas. Esse inquérito continua sob sigilo, mas toda a imprensa tem acesso ao relatório da Polícia Federal. Isso tem sido recorrente. Nós temos o dever de denunciar isso. Rogério Marinho declarou:
Nós queremos que o Estado de Direito seja restabelecido, o devido processo legal. Não é possível que um país do tamanho, da dimensão, da importância do Brasil não tenha isenção em um processo tão importante que julga o ex-presidente da República, que representa seguramente o sentimento da metade da população brasileira. O senador resumiu: hoje nós estamos aqui para dizer que fazem 5 anos de um inquérito que a própria Constituição, o ordenamento jurídico e a razoabilidade determinam que, mesmo que tenha sido aberto com as excepcionalidades que o caracterizaram, já deveria ter sido há muito tempo extinto. Marinho lembrou ainda que o inquérito, embora ilegal e inconstitucional, gerou centenas de outros inquéritos igualmente inconstitucionais, apontando: milhares de cidadãos brasileiros estão sendo investigados e essas investigações muitas vezes ocorrem, infelizmente, à margem do que determina nossa legislação e o nosso ordenamento jurídico. Marinho disse: é um dia triste, mas é um dia também de dizer à nação brasileira que é necessário darmos a nossa palavra, que é necessário colocarmos o dedo na ferida, que é necessário dizermos que nós aqui presentes representamos uma parte substancial da população brasileira, mas certamente todos aqueles que acreditam no Estado de Direito, na Constituição brasileira, na democracia e na liberdade, que ninguém está acima da lei. Ninguém. Mas que a lei tem que ter razoabilidade, a lei tem que atingir a todos da mesma forma e a lei precisa ser cumprida de acordo com o que reza a Constituição, e não a conveniência, não o partidarismo, não os pré-julgamentos que estão acontecendo no nosso país. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eita! Eu tenho caminhada, 6 caminhotas. Ok? Pronto. Tá chegando aqui mais uma tropa aqui. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Hoje, na terça-feira, 19 de março, nós não fizemos na semana passada, mas o motivo de termos convidado a imprensa hoje é porque já fazem 5 anos, no dia 14 de março de 2019, que um inquérito de ofício foi aberto, né, pelo Supremo Tribunal Federal para apurar supostos fake news.
Esse inquérito resultou em centenas de outros inquéritos. Muitos deles correm em segredo de justiça, contra a razoabilidade de um tempo mínimo, né, de conclusão de qualquer inquérito em qualquer instância do judiciário. Ele permanece aberto de maneira indefinida, contra o conceito constitucional do juiz natural, levando-se uma interpretação que no momento era de um regimento interno do Supremo Tribunal Federal, de que qualquer agressão verbal ou física contra um membro daquele poder nas dependências do Supremo Tribunal Federal permitiria a abertura desse processo por inquérito. Esse alargamento de interpretação fez com que hoje nós tenhamos um inquérito que abarca o conjunto das posições, das interpretações e dos posicionamentos políticos de qualquer cidadão brasileiro em qualquer lugar do mundo. E isso tem gerado um desconforto, né, no espectro importante da população brasileira, principalmente aqueles que pensam diferente daqueles que estão hoje no poder. Nós fizemos uma nota pública, eu vou pedir para a nossa assessoria depois passar para os senhores. Essa nota, ela aborda diversos aspectos que nós entendemos que estão ultrapassando, inclusive, o ordenamento jurídico e a Constituição brasileira. E nessa nota nós conclamamos e clamamos, né, pelo pronto restabelecimento da normalidade democrática e ao respeito às prerrogativas do parlamento brasileiro, que hoje tem dificuldade de exercer o seu papel, né, em função das situações que ocorreram nos últimos anos, nos últimos tempos, né? Desde buscas e apreensões feitas em gabinetes de parlamentar e residências, com suposições ou provas que no nosso ver são frágeis, até o cerceamento da palavra daqueles que pensam diferente, a criação de instituições que podem ser comparadas com a situação de George Orwell lá do 1984, uma espécie de Ministério da Verdade que começa pelo próprio Poder Executivo e agora vai ao Poder Judiciário, tangenciando o próprio Parlamento brasileiro, já que a 2630 não foi votada pelo Parlamento, porque o Parlamento entende que o último bastião da democracia no nosso país são as redes sociais, que consegue ainda passar para a opinião pública um sentimento de indignação e de fiscalização de um governo que repete os mesmos métodos, as mesmas posições, com os mesmos personagens de um tempo muito recente que levou o nosso país a uma catástrofe econômica, social e política. E a nossa perplexidade como as coisas têm acontecido no país. Hoje, nós estamos aqui, uma parte importante do parlamento brasileiro, parlamentares fazem oposição ao atual governo, ainda, né, sobre o manto da Constituição. Mas na sexta-feira passada, nós estávamos com as notícias que eram colocadas pela própria grande imprensa brasileira, da interferência indevida do governo federal nas duas maiores empresas do país. Interferência criminosa, interferência despropositada, que causou, a princípio, uma subtração de mais de 100 bilhões de reais no patrimônio dessas empresas em valor de face das bolsas de valores. Nós, pessoalmente, e vários parlamentares também o fizeram, demandamos aos órgãos de controle providências, desde a questão do TCU, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, CVM. Nós tínhamos também as pesquisas de opinião que mostravam claramente que a sociedade brasileira não está comprando o desatino deste governo. Uma sociedade atingida pela inflação, pela falta de segurança pública, pelas crises recorrentes de credibilidade de um governo que fala, mas não faz. A crise dos Yanomamis, aliás, uma crise maior do que do governo anterior, que foi chamada de genocida. A questão da dengue, que já está com quase 2 milhões de brasileiros vitimados pela doença, com a inércia do Ministério da Saúde, que não tem a capacidade técnica de enfrentar o problema e nem tem a condição política de fazê-lo.
Aliás, numa reunião de ministérios, a notícia é que a ministra, uma mulher, sai chorando, mas ninguém chama o presidente da República de machista ou de misógino. É bom saber o que foi que houve lá dentro, né? Aí, de repente, nós temos a publicidade do depoimento de 2 oficiais generais e dos outros na questão dos atos antidemocráticos, e ninguém mais fala dos problemas que afligem o Brasil. Surpreendentemente, se muda a página para uma situação requentada que faz mais de um ano que se tenta colocar que o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que todos nós repudiamos que é uma baderna, na verdade é a expressão de um golpe de um presidente que sai do Brasil após nomear os comandantes oficiais, os comandantes gerais das 3 Forças Armadas. Então isso para nós é motivo de muita preocupação, como as coisas se casam. E hoje a notícia principal é de que o presidente foi indiciado pela Polícia Federal pela questão das vacinas, do cartão de vacina. E esse indiciamento se dá, supostamente, pela declaração de um dos colaboradores, dizendo que houve uma determinação do presidente. Ora, é público e notório que o presidente não se vacinou, que o presidente não precisava do cartão de vacinação, já que era presidente da República e tinha um grau diplomático diferenciado. E o país que ele foi, a sua filha também não precisava desse cartão de vacina para entrar. Mas o mais grave são os vazamentos seletivos. Isso é que é grave. Nós estamos deliberadamente tentando destruir reputações e fazer pré-julgamentos em cima de narrativas. Eu tive o cuidado de, antes de vir para cá, às 14h48, está aqui no site do Supremo Tribunal Federal, esse inquérito continua sob sigilo, mas toda a imprensa tem acesso ao relatório da Polícia Federal. Isso tem sido recorrente. Nós temos o dever de denunciar isso. Nós queremos que o Estado de Direito seja restabelecido devido ao processo legal. Não é possível imaginarmos que um país do tamanho, da dimensão, da importância do Brasil não tenha isenção num processo tão importante que julga o ex-presidente da República, que representa seguramente a metade do sentimento da população brasileira. Então hoje nós estamos aqui para dizer que fazem 5 anos de um inquérito que a própria Constituição e o ordenamento jurídico e a razoabilidade determinam que, mesmo que tenha sido aberto com as excepcionalidades que o caracterizaram, já deveria ter sido há muito tempo extinto. E que esse inquérito, ou encerrado, gerou centenas de outros inquéritos. E milhares de cidadãos brasileiros estão sendo investigados. E essas investigações, muitas vezes, ocorrem, infelizmente, à margem do que determina a nossa legislação e o nosso ordenamento jurídico. Então esse é o fato. E nós não podemos hoje trazer um bolo para comemorar, porque ao contrário de uma comemoração, não é um dia feliz, é um dia triste. Mas é um dia também de dizer à nação brasileira que é necessário darmos a nossa palavra, que é necessário colocarmos o dedo na ferida, que é necessário dizermos que nós aqui presentes, que representamos uma parte substancial da população brasileira, mas certamente todos aqueles que acreditam no Estado de Direito, na Constituição brasileira, na democracia e na liberdade, de que ninguém está acima da lei. Ninguém. Mas que a lei tem que ter razoabilidade, mas que a lei tem que atingir a todos da mesma forma, e que a lei ela precisa ser cumprida de acordo com o que reza a Constituição, e não a conveniência, e não o partidarismo, e não os pré-julgamentos que estão acontecendo no nosso país. Muito bom.